Bem, meus queridos, a paz do Senhor Jesus Cristo, nós estamos aqui de volta com a nossa pré-aula da nossa EBD. Estamos estudando agora a lição número 3, cujo tema é Vencendo os Mecanismos de Defesa da Velha Natureza. Essas pré-aulas são destinadas aos professores de EBD e superintendentes de escola dominical do campo de Juazeiro, da Assembleia de Deus de Madureira. Igreja essa pastoreada pelo pastor Wagner Ribeiro dos Santos e pela pastora Regina Cláudia, aqui que presidem o nosso campo abençoado de Juazeiro, Bahia. E também pode ser aproveitada aí para todas as igrejas e congregações que trabalham com a revista da editora Betel. Textual da nossa lição está em Romanos 8, versículo 6, que diz: porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do espírito é vida e paz. A lição ela trabalha em cima de 3 objetivos, né? E eu vou aqui citá-los. O primeiro objetivo é apontar os mecanismos de defesa existentes da nossa velha natureza, tratar sobre a ira e o perigo do auto-engano. E o terceiro objetivo da lição é explicar como a graça divina atua. Lembrando aos irmãos que nós não temos a intenção de esgotar o assunto da lição, mas que serão mastigados na sala de aula em nossas escolas dominicais. Então vamos aqui para o nosso primeiro ponto, as defesas da velha natureza. Então vamos aqui, a lição, o primeiro ponto ele é composto de 3 partes e cada uma trazendo uma temática. A primeira parte fala sobre alguns mecanismos de defesa da velha natureza, a segunda parte é negação e mentira, e a terceira parte é camuflagem, como a velha natureza se camufla. Eu vou pontuar, falar alguma coisa sobre essas 3 partes, de uma forma geral, mas com o intuito de alcançar a finalidade do comentarista da lição. Mas primeiro vamos definir o que é a velha natureza. A velha natureza, irmãos, é o estado que nós nos encontrávamos antes de conhecer a Jesus. Era um estado de pecado. Nós fazíamos, pensávamos e falávamos tudo aquilo que saía do nosso coração. E o nosso coração é demasiadamente corrupto, enganoso é o coração do homem, já diz a palavra de Deus. De forma que a nossa vontade, a inclinação da nossa vontade era só para pecar, para fazer o que desagradava a Deus. Paulo relata bem isso, escrevendo aos Gálatas, no capítulo 5, onde ele fala sobre as obras da carne e os frutos do Espírito, deixando bem claro que o homem carnal, ele vai fazer coisas carnais, ele vai pensar de forma carnal e ele vai agir de forma carnal, porque essa é a sua natureza, a natureza do homem sem Deus, vai induzi-lo ao pecado, de forma que, como diz o Salomão, um abismo chama outro abismo. O homem sem Deus, afundando no pecado, vai cada vez mais se distanciando de Deus, porque a sua natureza é demasiadamente corrupta. Mas de onde veio essa velha natureza? Ela veio de Adão. E Adão transmitiu essa natureza pecaminosa aos seus descendentes. A partir do momento que Adão, feito à imagem e semelhança de Deus, ele prefere ouvir a voz da serpente e deixar de ouvir, virar as costas para a voz de Deus, para a ordem de Deus, para o mandamento de Deus de não comer o fruto proibido, a partir daquele momento ele corrompe a sua alma. E sendo corrompida pela desobediência e pelo pecado à voz de Deus, o homem passa então a herdar a natureza pecaminosa, de forma que não somente o homem, mas toda a natureza é afetada pela desobediência de Adão. E ele passa a ser agora uma criatura pecaminosa. Ele feito a imagem e semelhança de Deus, Adão sendo feito a imagem e semelhança de Deus, o homem perfeito, passa agora a ter uma imagem distorcida, não mais perfeita, mas imperfeita. E essa imperfeição atingiu a natureza de todo homem. Romanos, no capítulo 5, versículo 12, Paulo diz que por um pecado, por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte. E a morte passou a todos os homens, por isso todos, sem distinção, pecaram. Salmo 51, versículo 3, o salmista Davi ele diz que em pecado me concebeu minha mãe, em iniquidade eu fui gerado. E isso não é de uma forma particular em Davi, mas é o entendimento que se tem, e a interpretação correta é de que o texto não fala especificamente de Davi, mas que todo homem que nasce
de pais pecadores também herdam a natureza pecaminosa. E essa natureza faz o homem cometer coisas e cada vez mais se distanciando de Deus. Essa velha natureza, irmãos, ela é a sua atuação, ela é diminuída quando o homem se converte. A partir do momento que o homem conhece a Cristo e que aceita a Cristo e que passa então a nele habitar o Espírito de Deus, essa velha natureza ela não morre, ela fica ela fica sem ser, ela fica tipo num estado de coma ou num estado de aguardo, mas ela não morre. É interessante que Martinho Lutero ele diz algo nesse sentido quando fala do seu batismo. Martinho Lutero ele diz que eu pensei que o velho homem tinha sido enterrado, sepultado nas águas do batismo, quando percebi que o miserável sabia nadar. Ou seja, a velha natureza ela não morreu, ela está ali presente, ela deve estar inerte, parada, mas morta não. E a recomendação da Bíblia é que nós devemos ter muito cuidado com ela. Ela tem mecanismos de defesa. E esses mecanismos de defesa são utilizados por homens carnais, ou se não vigiarmos, podemos utilizá-los da mesma forma. Efésios capítulo 4, versículo 22 ao 32, Paulo fala: portanto, abandone a velha natureza de vocês, que faziam com que vocês vivessem uma vida de pecados e que estava sendo destruída pelos seus desejos enganosos. É preciso que o coração e a mente de vocês sejam completamente renovados. Vistam-se com a nova natureza criada por Deus. Temos que ter muito cuidado para não alimentarmos a nossa natureza. Nós temos, então, que alimentar o nosso espiritual e não alimentar a nossa natureza que ainda está viva, a velha natureza, que nos faz distanciar de Deus com as suas vontades carnais. O que você está alimentando mais? O seu espírito ou a sua carne? Paulo utiliza esse termo carne como sinônimo da velha natureza. O que você está alimentando mais? A sua carne ou o seu espírito? A velha natureza ela está lá intacta, ela está viva, porque nós estamos em um corpo corruptível. E só quando recebemos um novo corpo, um corpo glorioso, essa velha natureza por completo desaparecerá. Então veja, o perigo da mentira, que é a parte 2 da lição. Paulo orienta dizendo, aos Colossenses: não mentais uns aos outros. A mentira é algo perigoso. A língua é um instrumento, como diz o apóstolo Tiago, um menor membro do nosso corpo, mas com ele nós podemos prejudicar muita gente. A natureza carnal, ela encontra facilidade. Se nós alimentarmos a nossa natureza carnal, um dos instrumentos que ela vai utilizar é a língua. Com a língua nós abençoamos as pessoas, diz o apóstolo Tiago, mas amaldiçoamos as pessoas e glorificamos a Deus. Mas temos que ter muito cuidado, porque uma fonte não pode jorrar água doce e água amarga. Se você alimentar a sua carne, ou você alimentar a velha natureza, o instrumento que é a sua boca, talvez não seja um instrumento que glorifique a Deus. Uma das coisas que tem me preocupado bastante é com a mentira, porque é difícil você ver. Eu só vi isso uma vez em minha vida, na minha jornada cristã. Eu só vi isso uma vez, uma pessoa ser disciplinada porque mentiu. Porque é difícil você julgar, você chegar às provas de que uma pessoa realmente mentiu. A gente acha muito grave outros tipos de pecado, mas não atentamos para esse pecado que é terrível. Provérbios 6,16 diz: 6 coisas que o Senhor odeia e 7 que a sua alma detesta, abomina: olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, coração que traça planos perversos, pés que se apressam a fazer o mal, testemunha falsa que profere mentiras e o que semeia contenda entre irmãos. Cuidado então com a sua língua, que é um instrumento que deve glorificar a Deus. Provérbios, sábio Salomão, ele diz que a boca fala do que o coração está cheio, do que abunda no seu coração, aquilo você vai falar. Então cuidado para não inventar ou para não
difamar alguém. Eu destaquei aqui duas palavras nesse texto de Provérbios 6:16, que é a língua mentirosa e a testemunha falsa que espalha mentiras, que profere mentiras, a difamação. Irmãos, isso é muito grave. Se você não viu, diga que não viu. Se você não ouviu, diga que não ouviu. Se você fez, diga que fez. Se você não fez, diga que não fez. O importante é que o nosso falar, como disse Jesus, seja o vosso falar sim, sim e não, não. O que passar disso é de procedência maligna. Cuidado então com esse instrumento, que deve ser para a glorificação do nome de Deus. O apóstolo Tiago também ele diz algo terrível e sério, quando ele diz que aquele que consegue dominar a língua, esse varão é perfeito. Então ele revela para nós que nem todo mundo consegue dominar, porque não existe ninguém perfeito, de forma que nós de vez em quando caímos nesses erros, que possamos então ter o cuidado devido para com a obra de Deus, para com as nossas vidas, para com as pessoas que nos cercam. O diabo é o pai da mentira. João 8,44 nos diz isso. Vós tendes por pai o diabo, disse Jesus, e quereis satisfazer o desejo de vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentiras, disse Jesus, fala do que ele é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Aquele que mente, ele empresta sua boca ao diabo. E eu digo não a mentira acidental, mas a mentira intencional. Esse tipo de mentira danoso, que tem por objetivo prejudicar alguém, é de origem satânica, infernal e maligna. Que nós tomemos o cuidado e a vigilância para que não nos afastemos de Deus e sejamos instrumentos do diabo proferindo mentiras. É o ponto 2 da lição. Vamos lá. Vamos falar agora sobre a ira. É o ponto 2 da nossa lição. A lição ela fala sobre esses 3 pontos. A ira deve ser contida, o perigo do auto-engano e considerando a causa da ira. Então vamos lá. O que é a ira na realidade? A ira é um problema universal e é algo que é experimentado em todas as culturas por todas as gerações. Então isso é um fato. As pessoas se iram. A ira, ela não há pecado em se irar. O pecado é dar lugar à ira e praticar aquilo que está no coração irado. Então ninguém está imune do veneno da ira, dos danos que a ira pode causar se não forem controlados. Nós percebemos, queridos, que a Bíblia mostra em Gálatas 5 que a presença da ira com seu descontrole é a falta do Espírito Santo na vida da pessoa. Irar você pode, só não pode pecar. A temperança, que em algumas versões vem como domínio próprio, é um fruto do Espírito. Só lembrando aqui, não existe frutos do Espírito, é um fruto só. É o que está na Bíblia, no singular. E esse fruto, ele produz benesses na vida daquele que passa a ter a sua natureza transformada pelo Espírito Santo. E um deles é o domínio próprio. A capacidade divina não é humana, é divina porque é um fruto do Espírito de Deus. E essa capacitação é divina. Só lembrando, essa capacitação é divina para que possamos viver uma vida de vitória na presença de Deus. Nós necessitamos dessa capacidade divina, que é a temperança, o domínio próprio. Nesse termo temperança, que algumas versões trazem, nós podemos até fazer alguma analogia com o tempero. Pessoas que são destemperadas. O que é uma pessoa destemperada? Que chuta o pau da barraca, que não controla a sua língua, que fala o que vem na cabeça sem pensar, sem refletir nos danos que podem causar. Isso é muito sério. A Bíblia mostra o perigo das pessoas destemperadas. O que é destemperado? Ou você está sem tempero, ou está sem sal ou salgado demais. Veja que o crente é temperado, ele não pode ser nem tanto nem tão pouco, nem demasiadamente pecaminoso, nem demasiadamente justo.
Nós somos o que somos e controlados por Deus para vivermos uma vida longe da vergonha e de escandalizar o Evangelho. Então, para isso, nós precisamos do fruto do Espírito, que é o domínio próprio, sermos temperados no falar, sermos temperados no agir. Pedir sabedoria a Deus para quando falar, porque existe um momento de ficar calado, mas existe um momento de falar também, um momento de agir e um momento de ficar quieto. Eclesiastes 3 relata bem isso. Existe o tempo para guerrear, para lutar, para brigar, mas existe o tempo de paz. Existe o tempo para tudo debaixo do sol. Então, cuidado para não deixar o seu temperamento, eu sou assim, eu nasci assim. Isso não existe, irmãos. O temperamento controlado por Deus é um fruto do Espírito Santo. Cuidado com as suas palavras. Elas podem prejudicar alguém. E palavras machucam mais do que ações. Certas palavras que a gente pensa que não é nada, pode prejudicar muita gente, destruir grandes amizades, acabar com bons relacionamentos. Que Deus nos ajude a sermos temperantes. E por fim, o ponto 3 da lição fala sobre a graça de Deus e a velha natureza. Ponto 3 também, ele é composto de 3 partes. O que é então a graça de Deus? A graça de Deus é um termo até conhecido, a definição sua é conhecida, que é o favor imerecido. Nós não merecíamos a graça. É um favor que nós alcançamos, essa é a verdade, da parte de Deus, não por nossos méritos. Efésios nos diz bem, Paulo escreveu nos Efésios 2:8, pela graça sois salvos por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, e não vem das obras para que ninguém se glorie. O fato de nós recebermos essa dádiva divina, dessa graça divina, não nos torna melhores do que ninguém. A velha natureza, ela é mortificada com a graça de Deus sobre as nossas vidas. O comentarista da lição, ele diz algo interessante, né, sobre a graça divina, parte da nossa natureza, a natureza divina comunicada a nós. Assim, nós não somos dominados pela nossa natureza pecaminosa. Deus comunicou a sua graça, e essa graça atingiu a nossa natureza, de forma que nós em Cristo somos mudados. É bom salientar, queridos, que a partir do momento que nós conhecemos a Cristo e nascemos de novo, a nossa natureza passa a ser dominada pelo Espírito Santo. Mas isso não quer dizer que a velha natureza esteja morta. Relembrando, ela está viva. Então nós devemos ter muito cuidado com a nossa natureza. Ela deve estar banhada com a graça divina, com o óleo do Espírito Santo, de forma que nosso viver seja Cristo, nosso olhar seja Cristo, alimentando-nos do alimento que vem de Cristo e deixando os nossos desejos carnais morto, com fome. A gente tem que deixar a velha natureza com fome, deixar ela esquecida e olhar para Jesus. Então, alimenta a sua alma com coisas divinas, com coisas do céu, com coisas de Deus. Enriqueça a sua alma, o seu espírito, a sua natureza recriada em Cristo, com a palavra de Deus, com louvores do céu, com boas amizades. Esteja perto de pessoas que tenham alimento de Deus para a sua vida, boas amizades que te ajudem nessa jornada. A graça de Deus, aleluia, ela é suficiente para nos dar vitória em nossas tribulações, em nossas angústias, em nossas provações. Que Deus, assim em Cristo, nos ajude a ter uma vida de vitória. Glórias a Deus, que é proporcionada através do conhecimento da palavra de Deus. Esta aqui é a nossa pré-aula. Espero que vocês tenham de alguma forma sido edificados. Curtam os nossos vídeos, né? E dê o seu like, compartilha. Certamente estará sendo bênção também para outras vidas. Deus abençoe vocês em nome de Jesus.